Oi pessoal, meu nome é Charles e vou falar para vocês um pouco sobre as lâmpadas de descarga e suas peculiaridades. Em vídeos anteriores eu falei de forma um pouco mais aprofundada sobre o funcionamento das lâmpadas. Neste vídeo, no entanto, quero falar para vocês um pouco sobre a história dessas lâmpadas. Na verdade, mostrar algumas lâmpadas interessantes, alguns formatos interessantes, falando um pouquinho sobre o seu funcionamento. Pois bem, primeiramente quero citar esses sites, dos quais eu tirei algumas fotos, se não todas. www.lightgallery.net, que é um site de colecionadores que tem excelentes fotos sobre lâmpadas de descarga, ou melhor dizendo, sobre lâmpadas em geral. Eles têm um acervo gigantesco de lâmpadas, luminárias, fotocélulas. Quem quiser conhecer um pouco mais, visite www.lamptech.com. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história da lâmpada, também há um acervo bem rico sobre lâmpadas e uma descrição bem detalhada sobre cada lâmpada que eles mostram no site. E quero falar sobre a minha página no Facebook, a qual vou colocar o link na descrição do vídeo ao final. Primeiramente, vou falar sobre a lâmpada a vapor de mercúrio. Modelos antigos. Primeiramente, quero mostrar para vocês a HWA500 da Osram. Trata-se de uma lâmpada mista de 500 watts, com um bulbo muito provavelmente fosqueado, tal como eram aquelas lâmpadas incandescentes da década de 80. Quem é mais velho certamente viu esse tipo de lâmpada. Parece aquelas lâmpadas de fogão, que é fosquinha, não é nem revestida e nem transparente. É fosco o bulbo. Muito bonito por sinal. Aqui eu tenho uma lâmpada redondinha, formato de lâmpada incandescente, só que essa é revestida. É uma lâmpada com revestimento fosforescente. Muito provavelmente com um índice de reprodução de cores razoável. E é uma lâmpada, vamos por assim dizer, indicada para iluminação decorativa. Essa é uma lâmpada também com bulbo de lâmpada incandescente, só que transparente. É uma lâmpada antiga também, da década de 30 provavelmente, mas que fez bastante sucesso na época, até porque não havia nada melhor, por assim dizer. Aqui é uma lâmpada para quem diz que não existe lâmpada a vapor de mercúrio tubular. Não só existe, como essa é uma lâmpada de 80 watts. Notem que ela possui dois eletrodos auxiliares, e normalmente uma lâmpada a vapor de mercúrio só possui um eletrodo auxiliar. Possui um eletrodo auxiliar perto do principal, inferior, e um eletrodo auxiliar próximo ao principal, superior. As modernas só possuem este, próximo ao eletrodo inferior. Mas isso é uma outra história. Aqui uma outra lâmpada com bulbo fosco. Olha ela acesa. Muito bonito. Uma lâmpada da década de 40 ou 50. Deve valer uma fortuna no mercado para colecionadores. Até porque no Brasil não existe. Aqui o modelo dela em close. Modelo em close. Aqui outra lâmpada antiga. Essa daqui é do tempo do Guaraná de rolha. Provavelmente da década de 40. Ela nem rosca possui na base. É uma base do tipo baioneta. Curioso que é um tipo de base relativamente comum nos Estados Unidos. Pelo pouco que eu pude pesquisar. Agora vamos a modelos modernos. Primeiramente, uma lâmpada de vapor de mercúrio de 2000 watts. Isso mesmo, existem lâmpadas a vapor de mercúrio de 2000 watts. Ou seja, potência para dar e vender. Essa, no caso, possui um revestimento fosforescente de boa qualidade, pelo que é possível ver. Até porque o fabricante dela é um bom fabricante. É a Iwasaki, que é uma empresa japonesa conhecida por fabricar boas lâmpadas. Aqui temos uma lâmpada da Osram. Uma lâmpada que, por sinal, tem um índice de reprodução de cores que se iguala a de uma lâmpada de vapor metálico, mas o rendimento luminoso dela é baixo.
em virtude da perda de luz no revestimento fosforescente. E outra característica interessante, a luz dessa lâmpada é de um tom levemente amarelado. Ela não é amarela, mas é de um tom amarelado como uma lâmpada incandescente. Outra coisa curiosa que não é muito comum nas lâmpadas a vapor de mercúrio, presença do Gitter, aquele coletor de impurezas que deixa o pescoço da lâmpada negro. Isso é mais comum em lâmpadas a vapor de sódio e vapor metálico. Essa é uma lâmpada de 50 watts e é indicada para a iluminação de interiores. Uma opção mais barata, a lâmpada de vapor metálico, por assim dizer. Uma lâmpada refletora, bem interessante. Possui revestimento fosforescente e possui um refletor fosforescente também, isso é o mais interessante. É uma lâmpada para iluminação de teto, coisa mais óbvia, ou então para iluminação dirigida, o que também é óbvio. É uma lâmpada de 750 watts, bem potente. E que no Brasil é muito, mas muito pouco comum. Eu vi apenas uma no Brasil. Aqui é uma lâmpada com refletor espelhado, mas com a parte frontal da lâmpada fosqueada, não tem revestimento. Portanto, uma lâmpada de baixo índice de reprodução de cores, muito provavelmente. Vejam só, 750 watts. Outro detalhe que eu não tinha percebido é uma lâmpada mista, self-ballast. Ou seja, uma lâmpada que não requer reator. Uma lâmpada mista. Bastante interessante também. Outra lâmpada interessante. Essa é uma lâmpada da Osram, uma HQLR de 125 watts. Não, 250 watts. Agora foi possível ver. Infelizmente não é possível coletar todas as informações. Eu sou obrigado a ver muitas vezes na hora a informação. Peço desculpas com relação a isso, viu pessoal? Como vocês podem ver, espelho, bulbo espelhado, parte frontal fosqueada. Uma lâmpada também de baixo índice de reprodução de cores, muito provavelmente. Potência 250 watts. Outra lâmpada interessante e moderna, uma lâmpada a vapor de mercúrio tubular. Fabricante GE. Interessante, não? Agora vamos falar um pouquinho de lâmpadas mistas e lâmpadas especiais. Essa lâmpadazinha tem história. É uma lâmpada voltada exclusivamente para o mercado japonês. E por que exclusivamente para o mercado japonês? Muito simples. O sistema elétrico no Japão funciona com mais ou menos 100 volts. Uma lâmpada a vapor de mercúrio, para começar o funcionamento, precisa de pelo menos uns 120 volts. O que acontece então? Em tese, não seria possível fazer uma lâmpada mista no Japão, porque ela não iria entrar em funcionamento. O que os japoneses fizeram? Muito simples. No interior do tubo de descarga, eles inseriram uma resistência em cada extremidade. Enquanto a lâmpada não apresenta nenhuma passagem de corrente pelo circuito principal composto pelo tubo de descarga, essas resistências aquecem, produzem termoelétrons, que são elétrons ejetados do filamento devido ao aquecimento, e com isso consegue-se baixar a tensão de ionização. Sendo assim, quando a chave bimetálica, que provavelmente é esta aqui, se desarma, a lâmpada entra em funcionamento e o filamento que funciona como reator também entra em funcionamento e a lâmpada acende. Trata-se de uma lâmpada da Iwasaki também. Inclusive não disse anteriormente, aquela lâmpada da Iwasaki, aquela grandona de 2000 watts. Acho que não disse, então se não disse, está dito agora. Opa! Essa também é interessante, pessoal. Repararam em alguma coisa interessante nela? Quantos eletrodos tem uma lâmpada a vapor de mercúrio, minha gente? Quem assistiu um vídeo sobre lâmpadas a vapor de mercúrio meu, sabe que tem
no mínimo 3 eletrodos, 2 principais e um auxiliar. Mas cadê os eletrodos auxiliares? Ou o eletrodo auxiliar, como comumente se usa nos dias de hoje? Cadê? Não existe. E por quê? Muito simples. Os Estados Unidos estão banindo um certo tipo de reator, que é justamente o reator utilizado por lâmpadas a vapor de mercúrio e lâmpadas de vapor metálico que não requerem ignitor. Estão banindo. Sendo assim, por tabela, a lâmpada a vapor de mercúrio seria banida também. Para manter por mais um tempinho a lâmpada a vapor de mercúrio no mercado, os japoneses criaram uma lâmpada a vapor de mercúrio só com 2 eletrodos para operar no mesmo reator da lâmpada a vapor de mercúrio, ou melhor dizendo, da lâmpada de vapor metálico. Trata-se de uma pulse start a vapor de mercúrio. Algo bem comum e bem interessante. Talvez isso aconteça no Brasil no futuro também. Tirando isso, é uma lâmpada a vapor de mercúrio comum, com baixo índice de reprodução de cores. Enfim, é isso. Bem que eles poderiam até colocar alguma substância para melhorar um pouquinho o espectro. Mas ela deixaria de ser a vapor de mercúrio e seria um tipo pobre de lâmpada de vapor metálico. Mas, pelo jeito, não foi o que eles fizeram. Foi só uma tentativa de salvar a lâmpada de vapor mercúrio no mercado americano, que é um mercado bem lucrativo, diga-se de passagem. Olha só isso, pessoal. 2 lâmpadas de vapor de mercúrio de origem chinesa, tubulares e mistas. São lâmpadas mistas tubulares, pessoal. Opa! Essas lâmpadas, se vocês observarem bem, elas não têm aquele filamento incandescente. No lugar do filamento incandescente ligado em série com o tubo de descarga, elas possuem uma lâmpada halógena dentro do bulbo. Sendo assim, muito provavelmente é uma lâmpada que só opere numa determinada posição devido exatamente a essa lâmpada halógena que vai dentro da lâmpada. Uma lâmpada dentro da outra. Mas também pode ser que seja apenas um filamento protegido, sem nenhuma substância halógena. Nesse caso, a posição de funcionamento é universal. Mas eu não sei dizer ao certo para vocês. Olha aqui ela de novo, a lâmpada HWA. Ela só está aqui porque é uma lâmpada mista. Como disse a vocês, é uma lâmpada bastante antiga e com características bem peculiares em relação às lâmpadas atuais. Outra lâmpada mista, bem antiga por sinal. Como vocês podem ver, tem um filamento incandescente que funciona como reator e um tubo de descarga. Uma lâmpada bem ao estilo norte-americano. Outra lâmpada mista, de origem chinesa provavelmente. Seu reator é uma lâmpada halógena ou um filamento incandescente protegido. Algo bastante interessante. Outra lâmpada mista, sem revestimento também. No Brasil, isso nunca apareceu, pelo menos até não sei. Trata-se de uma lâmpada de 80 watts, ou 160 watts, que possui um índice de reprodução de cores baixo, como todas as lâmpadas claras, de vapor de mercúrio. Talvez melhorado um pouquinho pelo filamento incandescente. Bem interessante e uma peça que deve valer uma nota para quem coleciona. Ah, essa aqui, gente, é uma lâmpada de bronzeamento artificial. Isso mesmo. Detalhe, ela é mista, ou seja, tem um limitador de corrente, que é um filamento incandescente, e um tubo de descarga enorme que possui uma gota de mercúrio gigantesca que produz a radiação ultravioleta necessária para o bronzeamento artificial. Eu não ficaria embaixo de um troço desse, mas nem me pagando. Mas, fazer o quê? Outra lâmpada interessantíssima, gente. Trata-se de uma lâmpada para uso no laboratório, provavelmente, mas não qualquer laboratório. Laboratório de fabricantes de lâmpadas. Serviria, por assim dizer, para testar as características do plasma sob alta temperatura. E, quem sabe, melhorar as tecnologias aplicadas em lâmpadas de descarga. Como vocês podem ver, um tubo de descarga em Y,
com 3 contatos. É uma lâmpada trifásica, por assim dizer. Mas só funciona 2 pares por vez. Talvez eles testem com 3 para saberem os efeitos. Mas basicamente é isso. Trata-se de uma lâmpada raríssima e que custa uma fortuna. Especialmente para os colecionadores norte-americanos. Tanto que não existe no mercado. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E esse é mais um vídeo de uma série que vem por aí, gente. Até mais e até breve.